nós estamos em campanha, porque de fato é uma eleição global, é uma eleição que afeta todos os, portanto, não deixa de ser, só não teremos voz nem voto, mas enfim, esse é um outro debate. A realidade é que nós tivemos uma situação desde a noite de ontem bastante tensa nos Estados Unidos, como você colocou, um atirador, 20 anos, que foi morto justamente pelos snipers de ser identificado. Há toda uma polêmica, então, claro, aos serviços secretos americanos, à polícia americana, como é que ela não viu, como é que aquele local que não ficava longe justamente do pódio onde estava Donald Trump, como foi evitado. Então há uma enorme polêmica em relação a isso. Há também uma ação que Joe Biden acaba de anunciar em relação ao papel dos serviços secretos e também em relação à polícia local. Então você tem um capítulo, claro, do próprio ataque. O ataque que, claro, muda completamente a história dessa eleição, mas ela muda de uma forma muito específica. E vamos tentar entender. Logo depois desse ataque, o que acontece é que Donald Trump sai do palco e, ao sair do palco, ele pede, inclusive, para os seguranças pararem um minuto, o que também gerou uma outra polêmica, porque que segurança aceita parar no meio de um tiroteio e a vítima manda parar para ele dar uma declaração, como está sendo colocado nos Estados Unidos, um photo-op, né? uma imagem, mas é de fato uma imagem de muitas formas icônica. Uma foto dele, braço levantado, com o punho levantado, a bandeira atrás, um céu azul e, claro, ele resistindo a esse ataque, a essa tentativa de assassinato. Isso, claro, Jamil, numa campanha que já vinha sendo discutida o quê? A fragilidade do oponente, no caso de Joe Biden. Um Joe Biden frágil fisicamente, frágil, inclusive, nos debates, nas aparições, e, de repente, um Donald Trump mostra o quê? Força, sobrevivência, resistência e, claro, uma mensagem muito, eu diria, diferente de Joe Biden. Você então tem uma muito clara dos papéis, com um agravante. Para Biden, Trump fica quase numa imunidade. Quem é que vai ter, vamos dizer assim, o espaço para criticá-lo, para falar de violência, para atacá-lo? Afinal de contas, ele é arma. Então, você tem aí um Biden neste momento. Você tem, no caso, um candidato, no caso Donald Trump, que se mostra como a grande referência da resistência e, ao mesmo tempo, com uma imunidade diante desse cenário. Jamil, eu quero só registrar aqui, porque o presidente norte-americano, que é o concorrente nessa disputa com o Trump e o Biden, falou agora há pouco, a gente tem esse momento, já ouço também os colegas Thales e a Raquel que estão aqui com a gente, antes vamos ouvir o que disse o Biden agora há pouco. Last night, I spoke with Donald Trump. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering, and we had a short but good conversation. Jill and I are keeping him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victim who was killed. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired, and he lost his life. God love him. Bom, aí a fala rápida do Joe Biden, né? Lembrando que ele deve fazer mais um pronunciamento mais tarde, por volta de 9 da noite, no horário aqui de Brasília. Então, a gente está acompanhando. É claro, o Jamil, para ele, pesa o fato de ele ser o presidente e ser candidato também. Pelo menos até o momento ele é o candidato do Partido Democrata, né? Sobre o Biden e sobre as posições que ele tomou até aqui, a Casa Branca tomou até aqui, que panorama você faz? É uma situação, neste momento, extremamente complicada para os democratas. Os democratas que estavam numa guerra interna para decidir se Biden continuava ou não a corrida presidencial, de repente agora enfrentam não só um debate interno, mas uma situação que, obviamente, ninguém poderia controlar, que é justamente
Donald Trump agora se apresentando como uma violência política que a gente sabe foi construída ao longo dos anos justamente por aquele que hoje é a vítima. Então você tem, óbvio, uma situação extremamente complicada. O que aconteceu logo depois dos disparos, no caso, foi também uma tentativa quase imediata do Partido Republicano, são mais de 30 políticos republicanos que vieram quase imediatamente culpando Joe Biden e os democratas pela violência política nos Estados Unidos, dizendo que a frase que Joe Biden sempre usa, e os democratas sempre usam, de que Donald Trump precisa ser parado, que isso teria sido uma incitação ao ódio. Obviamente, ignorando o fato de que Trump ignorou, na verdade, zombou quando o marido da Nancy Pelosi foi atacado. Ele, obviamente, adotou uma retórica em 2016 extremamente violenta. Então, obviamente, você tem uma situação muito complicada para o Partido Democrata neste momento. Tem vários outros agravantes, o fato de você ter, historicamente, presidentes ou candidatos que são atingidos por algum tipo de atentado, ver a sua popularidade aumentar. Ronald Reagan, em 1981, foi alvo de um atentado, ele já era presidente, a popularidade dele explodiu. É verdade, era um outro momento dos Estados Unidos, não havia uma ruptura da coesão social como existe hoje nos Estados Unidos, mas as indicações de que você pode ter as consequências justamente de um aumento da popularidade e, ao mesmo tempo, uma imunidade. Quem é que vai ter a idade de hoje simplesmente sair a criticar a vítima de um ataque, de um atentado? Então, neste momento, a eleição, claro, não dá para dizer está definida. Não existe isso, muito menos num cenário americano com 4 meses ainda pela frente. Mas o que a gente sabe neste momento é que o Partido Democrata tem um grande desafio pela frente. Qual